Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar a partir de agora com a boa informação, o bom humor, o mau humor, as novidades, as coisas que a gente já está acompanhando há tanto tempo e vamos continuar falando sobre isso. Entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com as seguintes manchetes. O governo pode liberar o fundo de garantia para todos. E se fizer, saque. Queda do PIB agita mercado. No que essa queda do PIB impacta no seu bolso e na nossa economia para o futuro? E ainda sobre o PIB, o FGTS, o que o voo da galinha tem a ver com isso? Sobrevivendo a Porto Alegre, um Indiana Jones. Eu sobrevivi a Porto Alegre nessa chuva toda, nessa quinta-feira. Um apresentador de televisão foi condenado porque falou uma inverdade. E o governo do estado anunciou o rompimento do contrato com a Cais Mauá do Brasil. Se essa moda pega de dizer coisa que não pode, hein, Barcelos? É verdade. Temos que avisar os colegas e logo. Olha aqui, ó, vou começar o programa falando, mandando um abraço para o senhor Luiz Mota. O senhor Luiz Mota assiste o nosso programa desde o tempo que eu fazia com o Clóvis Duarte, enfim, ele me acompanha a boa parte de nós aqui. E eu estava olhando o WhatsApp antes do programa e eu vi que ele tinha mandado mais cedo. Ele disse, eu queria tanto, gosto tanto de você, será que um dia eu vou ter essa felicidade? Pois então, seu Luiz Mota, beijos e abraços de todos nós. Então, o senhor não se preocupa, está feito o registro. Vamos a esse teu assunto, Carla, que é muito interessante. Pois é, o e governo foi feito agora à tarde. Exatamente, o governador anunciou então um rompimento com a empresa, né? A empresa que tinha ganhado a licitação já em 2010 e que até agora nada. Essa que foi a grande realidade. O que aconteceu durante essas semanas foi uma análise desse contrato e o que seria, né, feito a partir dessa análise. A análise foi realmente uma análise feita em 6 pontos diferentes, o porquê do rompimento desse contrato. Bom, desde o início a empresa não cumpriu com aquilo que estava determinado, na questão das obras e na questão até do projeto executivo. Exatamente. Quer dizer, tinham 120 dias para apresentar o projeto executivo. O projeto executivo de uma pequena parte foi apresentado 8 anos depois e o restante não tem projeto executivo. O patrimônio da empresa tinha que ter 9 milhões na empresa durante o período que a empresa estivesse, né, com o contrato em andamento, né? Exatamente. Pois a empresa não tem nada em caixa. A empresa deve cerca de 6 milhões para o governo do estado pelo arrendamento, mas já pediu para não pagar porque não usufruiu do espaço e tudo mais. Então, realmente são muitos os fatores que fizeram com que o governo do estado dissesse não tem como continuar com esse contrato. A empresa já se manifestou dizendo que vai recorrer e tudo mais. O próprio Cais Mauá, em determinados lugares do cais, eles são patrimônio histórico e a empresa não estava nem cuidando. Então, depredação, falta de cuidado com o patrimônio público, não ter dinheiro em caixa e nem ter feito aquelas coisas que estavam determinadas no contrato, me parece que realmente foi oportuno esse rompimento, porque quem não cumpriu desde 2010 as determinações que estavam no contrato e tem caixa zero, não tem a mínima condição de cumprir a partir de agora. Então, agora é passar a régua e realmente o próprio governo vem tomando essas medidas de parcerias público-privadas e tudo mais. Eu acredito que eles tenham agilidade num próximo processo e de uma próxima forma de realmente fazer com que o Cais Mauá deslanche. Também uma outra coisa, Carla, que o governador Eduardo Leite falou nessa entrevista coletiva, quando ele anunciou, o procurador-geral do estado elencou essas razões pelas quais eles acharam providencial acabarem com isso, mesmo que fossem para a justiça, enfim. O governador falou sobre a parceira que inclui o pessoal da DC7, o Dodge Sirena, o Eugênio Corrêa, que é o Marco Zero, que já fez uma apresentação do seu projeto, já fez algumas coisas. O governador se manifestou pedindo o quê? De novo, os órgãos que têm que examinem todo aquele trabalho que tem, todo aquele contrato, para ver se
concede a eles, a essa empresa, a Marco Zero, o poder de trabalhar naquele espaço ali, naqueles 2 armazéns, onde eles já têm projeto, já tem o que nós vimos no dia da inauguração. Então vamos torcer que nesses próximos, ele deu 15 dias para a Procuradoria também analisar, examinar como fez com a CAIS Mauá. E que aí libere da licitação, porque então. Eles já passaram por uma licitação. Exatamente. Né? Então vamos rezar que seja, porque nós sabemos que dali vai sair coisas, com certeza. Exatamente, sai muita coisa. Essa discussão, ela vai avançar e inevitavelmente vai parar nos tribunais, porque essa é a versão do governo. A versão da CAIS Mauá é de que quem não cumpriu o contrato foi o governo ao não repassar as licenças. O CAIS Mauá só poderia iniciar os trabalhos com as licenças ambientais, licenças de obra, enfim, uma série de licenças que o governo do estado, em momento algum, repassou à empresa. Então, assim, temos que ouvir os dois lados e certamente os dois lados vão ter que se encontrar em frente a um juiz de direito, porque esse negócio vai ser judicializado. Mas o projeto executivo não precisa de licença. O projeto executivo da CAIS Mauá tinha 120 dias, em 2010, para apresentar um projeto executivo. Isso não depende de licença. E eles não apresentaram. Olha bem, eu estou dando para você a versão da CAIS Mauá. É verdade, o doutor Cláudio Lamáquia Prates disse exatamente isso. É o advogado e ele disse, ele comentou já. A conclusão... Gustavo, não é bem assim, o governo está dando uma versão. Inclusive falou nas licenças que eles não tinham pedido licenças e tudo mais, também foi uma das justificativas para o rompimento. E falou também que ao entrar na justiça, né? As licenças seriam servidas ao entrar na justiça, nessa briga, talvez o governo do estado até tenha que pagar alguma coisa. Foi o que o doutor Lamáquia disse. Então, é um caso que é difícil para a gente falar de fora, né? Que a versão também, também a gente não está dentro. Mas a realidade 9 anos não aconteceu nada. Exatamente. Então, temos que ver quem é o responsável e aí... E avançar. Vamos adiante. Que vai decidir. Tem que ter, tem que tocar isso aí, tá demais. Alguém mais opina sobre isso? Eu acho que, em realidade, isso vem comprovar que o nosso país, o nosso estado é uma coisa abandonada, assim, né? Porque 9 anos para ajuizar uma ação para terminar um projeto desse, não me interessa de quem seja a culpa. A população espera isso aí, né? Tem razão. Então, 9 anos esperando, parece que 9 meses para nascer, 9 anos para entrar com o processo, então isso vira uma confusão, né? Mais um mico que o Estado paga, né? Poxa, para aí. Não tem licença ambiental, não faz projeto, não faz isso, não interessa. Alguém é responsável. Mas tem que penalizar essas pessoas. Aí fica todo mundo naquela esperança, a bobada enchente. Que é isso? É verdadeiro abobado da enchente. Que é isso? Olha, Mário foi criado naquela época, abobado da enchente de 1941. Abobado da enchente. É isso que eu tô falando. Porque da enchente de 42, né? 41. Abobado da enchente. Olha que já que vocês começaram o programa assim tão calminhos, eu vou pedir licença para voltar a um assunto que aconteceu nessa bancada ontem, que me inclui. Foi quando o Ruschel, foi quando me chamaram de mal educada, de grosseira, de cavala. Quem fez isso, dona Amada? Um senhor que se apresentou e me pediu desculpas, tá? Mas por que ele fez tudo isso e algumas outras pessoas, essas orquestradas que a gente já conhece, né? Com coisas fake, enfim, também me baixaram a lenha em cima de mim. Porque eu teria sido muito grosseira e mal educada com o Ruschel. Quando o Ruschel se queixou, que não tinha conseguido falar, que não consegue falar, e eu disse, e repito, eu digo, porque tu não fizeste certo. Se tu faz sinal para mim que tu queres falar sobre este assunto, eu não passo pro Mário. Foi o que restou, foi o que nesse... Não, mas é que tu sabe que quando as pessoas estão ensaiadas contra ti, elas vêm. E aí a pessoa essa, que foi depois, inclusive, inconveniente e até de baixo calão comigo, hoje pela manhã fez algum contato, pediu desculpas. E por falar em pedir desculpas, eu quero te dizer o seguinte, Ruschel, se de alguma forma eu te chateei, tu acha que eu fui grosseira, eu quero te pedir desculpas também. Eu acho que eu fiz o que eu faço sempre, que é como eu estou falando hoje aqui. Mas eu até fiz um comentário que nem não tinha dado a importância. Mas de qualquer maneira, então, senhoras e senhores, para situar o telespectador, então, mas para mim não precisa. Pois é. Então está tudo esclarecido. Não, o meu comentário até tinha sido em relação ao Mário, porque nós temos uma técnica
técnica que é nossa, que quando se está falando um assunto, e como a senhora fez agora, posso mudar de assunto, mais alguém, a senhora diz, mais alguém quer falar sobre esse assunto, é que nós trocamos de assunto 2 vezes e eu tive que voltar a falar do assunto e eu me senti atrasando o programa, né? Eu me senti atrasando. Olha, desculpe, vou ter que de novo falar do assunto anterior, mas então... Mas que pareceu meio uma mágoa tua, que tu, não, mágoa eu tenho muito. Deixado pra trás. Mágoas eu tenho muito. Mágoas eu tenho. O seu Mário tem acompanhado comigo. O seu Mário tem acompanhado o que eu tenho passado. Colecionando mágoas. Está colecionando Ele mágoas. quer um lenço de presente. Mágoas. Chicão, tua manchete. Pra mim, tu nunca pede desculpa. O que é? Quando me xinga, tu nunca pede desculpa. Mas é que tu é desaforado, tu me xinga junto. E aí fica assim, 0-0, 1-1, 2-2, alguma coisa assim. O dia que eu te magoar, aí eu peço desculpas. Chora. Mas eu já tô magoado por conta. Tá, então eu te peço desculpas pelo que eu fiz no passado, tá bom? Porque ainda vai fazer. Vou fazer mais, claro, né? Vai, Chicão. Sobrevive a Porto Alegre. Que isso, Chicão, tô falando? Sobrevivendo a Porto Alegre. É a cidade mais complicada que eu conheci, que eu vi falar e que as pessoas me relatam num dia de temporal. De manhã, o caos se estabeleceu em Porto Alegre, pela chuva. A chuva foi forte, não foi um temporal, mas é que ela foi forte constantemente, desde de manhã até meio-dia. E eu moro no morro. E os acessos do morro, a maioria são ruas pavimentadas, não com asfalto. Então ninguém quer descer, te buscar lá em cima para descer. Porque não segura o carro não freia no paralelepípedo, bate. Cheio de batida no morro. E eu tinha que almoçar no outro lado da cidade. Para chegar no outro lado da cidade foi o caos. Aplicativo no dobro do preço, chega lá, não tem carro, carro batida, sinaleira convulsionada, o cara não quer te deixar na frente do restaurante, te deixa uma quadra, tu sai na pedalada correndo, molhado, tu sai e fecha da cidade, de casa e chega um mulambo no lugar. Passa aí foi um horror. Liguei até pro Ruxo, tu estava aquela hora, né, Ruxo? Ruxo de Aí não tinha como sair do restaurante, fiquei todo trabalhando no restaurante. Até às 6 da tarde. Aí liguei pra você, tu tava em trânsito. Aí peguei um táxi, o táxi errou de morro, pensou que era no morro da outra televisão, do outro lado, foi dar lá na outra rua do Morro Santo Antônio, voltou pra cá. Um caos Porto Alegre. Mas quero tranquilizar os fãs de Chicão Tofani que na saída agora já garantia Chicão Tofani que eu levarei ao seu destino. Que é um outro restaurante. Porque eu não vou publicizar, porque porque suas fãs... Senão vão a correr ao local. Mas está garantido a saída. Hoje é um meu amigo, viu? Gosto muito dele. Eu também. Hoje, né? Tu tá fazendo bico de garçom. E quando tu sai com ele? Mas é meu amigo, gosto dele. Inclusive, sábado nós vamos numa feijoada, não sei. Isso, mas eu fico feliz que tu tá fazendo bico de garçom nos restaurantes para pegar mas não é fora. bico, eu fiquei ilhado no garçom lá no restaurante. Ilhado. Que horror. Ana. Bom, vamos falar inicialmente, né? Hoje não foi um dia, apesar da nossa risada, da nossa alegria, a gente tenta porque houve um recuo muito grande do PIB, 0,2%. Depois o Ruschel vai entrar melhor nessa matéria, mas a gente precisa falar que uma das medidas que o Guedes teve, o ministro da Economia, é agora pressionar a população a ficar do lado da reforma da Previdência, dizendo se a reforma for aprovada, então os FGTS, também o PIS/PASEP, que é aquela graninha a mais que o pessoal tem, deixa no banco, às vezes não consegue tirar porque ainda está trabalhando, esse dinheiro, esse valor por tempo trabalhado, que é de direito de quem tem a carteira assinada, ele será liberado com a reforma da Previdência. E por que eu falei da história do voo da galinha? Porque o Guedes foi muito efetivo ao tentar explicar que quem sabe tirar a questão dos juros, do Banco Central, do cartão de crédito, é apenas passar panos quentes no que pode levar a uma inflação altíssima, como aconteceu no governo Dilma. A ideia de liberar depois da reforma é que com um incentivo fiscal, que será então propiciado justamente pela aprovação dessa reforma e pelo alívio da economia, que aí então os trabalhadores, as pessoas poderão investir esse dinheiro no mercado, para não acontecer o que aconteceu no governo Temer, quando as pessoas tiveram esse dinheiro na mão, mas se endividaram ainda mais e não pagaram as suas dívidas. Roberta, esse também é teu assunto, Sim, também é do Ruschel, mas vamos tudo falar de PIB, vamos lá. Tudo PIB. Eu acho importante esclarecer aos telespectadores e trazer à bancada que o que é o PIB, afinal? É tudo que é produzido no país. O que importa para uma economia girar, para a roda da economia girar?
uma boa expectativa. É mais ou menos como funciona quando a gente vai fazer, por exemplo, um investimento pessoal, onde a gente vai pagar parcelas ao longo de 12 anos, por exemplo. A gente pensa, será que eu estou num emprego estável? Será que eu tenho recursos para bancar essa parcela? Então, a gente estuda o PIB e presta atenção nesses dados. Por quê? Porque todo investimento vai prestar atenção nesses dados. Os dados do PIB comprovam aquilo que a gente enxergou um pouquinho antes, que a gente chama de expectativa. O mercado todo gira em torno disso, por quê? E no que vai nos impactar? Impacta no seguinte, se o empresário tem uma expectativa positiva de PIB, ele vai investir no seu negócio, ele vai produzir mais, ele vai pagar mais impostos, ele vai gerar emprego, pagar salários, as pessoas recebem o seu salário, vão consumir e tudo começa a girar. Isso não está acontecendo e nós estamos entendendo, pelos dados do último trimestre de 2018, que houve um crescimento de 0,2%. E agora, nesse primeiro trimestre do ano, houve uma queda de 0,2%, ou seja, se equiparou. Nós chegamos à conclusão claramente de que a nossa economia está estagnada. Por isso que nós sabemos que, infelizmente, os 13 milhões de desempregados não vão tão facilmente conseguir emprego. Por isso que nós sabemos que as taxas de juros vão continuar altas, porque o nível de inadimplência pode ser alto. E aí é que está. Todo o mercado está refém da reforma da Previdência. Não porque a reforma da Previdência vai, em seguida, resolver o problema. Nós temos um governo que gastou sempre mais do que arrecadou. E agora a gente gasta mais do que arrecada. Então nós precisamos fazer essa reforma da Previdência porque ela é o start de demonstrar uma boa-fé na questão de ajustar as contas públicas. É como uma família que vai ao banco e diz, olha, eu estou para fechar certos negócios, portanto eu posso buscar esse dinheiro emprestado, o banco vai lá e te empresta. E no momento que essa reforma vai ser gerada, a reforma possível, pouco importa, sempre vai gerar uma expectativa no mercado de que no futuro nós vamos ter uma condição de um ambiente de negócios mais saudável. Então, nós entendemos que, infelizmente, neste momento, o PIB até o final do ano, segundo as expectativas do mercado, é de um crescimento de 1,3% ou até mais baixo que no ano passado, que cresceu 1,1%. Então, a gente presta atenção, são vários percentuais, são números, mas isso indica claramente o que vai impactar o nosso dia a dia. Rússio, tu também tens algumas coisas... Eu queria só complementar em cima da explicação da doutora e fazer uma linguagem mais aproximada do nosso telespectador, porque ele entende, porque saiu um 0,2 negativo. O que é isso? O porquê que é isso, né? Então, essa explicação, primeiro, da doutora Roberta, ela vem a calhar. Na verdade, é centrada em 4 coisas, né? No investimento, indústria, água, pecuária e serviços. É dividido por quê? E aí dá para se ver bem as dificuldades que nós estamos passando. A primeira, o investimento. O investimento, ele fica ligado exatamente à credibilidade que tu traz para que venha aquele capital estrangeiro. Eu até me equivoquei, eu achava que o capital volátil, esse que existe no mundo, viria já num primeiro momento para nós aqui, mas eles estão esperando uma melhor estabilidade econômica e isso está atrasando com certeza os nossos investimentos, porque nós precisamos de capital estrangeiro. Essa medida que traz a dona Ana aqui é um paliativo, ajuda, porque devolve circulação ao mercado, mas nós precisamos de dinheiro novo, dona Ana, senão nós ficamos, eu dou 1.000 para ti, tu dá 1.000 para mim. Nós precisamos que venham 1.000 de outras pessoas. Que o telespectador pode fazer alguma relação, porque os serviços, que é um dos pontos analisados pelo PIB, faz parte desse cálculo, ele cresceu. Porque, de fato, o IBGE, que libera esses números e faz esse levantamento, afirma que a família brasileira, as pessoas que precisam consumir produtos básicos, né, o mercado, os investimentos, pagamentos de aluguel, isso vem incentivando bastante a economia e por mais que a gente invista, por mais que a gente pague, que a gente procure o comércio não é suficiente, porque o PIB também leva em conta o investimento, a agropecuária e os negócios. Se vocês me permitem, eu só vou fazer uma observação. Os serviços aumentaram, sim, naquilo que tange o impacto nas famílias, mas os serviços relacionados à indústria,
que é como o Dr. Ruschel trouxe, que a indústria extrativista foi o que fez com que o PIB caísse. Para os senhores e isso gostaria de trazer à bancada, porque ontem ainda a Ana falou sobre a reforma da questão florestal, do Código Florestal. E é importante esse debate justamente porque se Brumadinho não tivesse tido o impacto que teve, a mineração do país não teria tido a queda de 6%. A indústria extrativista é extração de petróleo e de minérios. E ela sofreu uma queda absurda, primeiro do petróleo em questões mundiais, mas o minério em razão de Brumadinho. E isso impactou o PIB a tal ponto que, se não tivesse tido essa retração de 6%, nós teríamos um PIB estabilizado. E isso iria ser um discurso muito positivo para gerar emprego. Então, só queria fazer essa Deixa eu ser aqui, então, na indústria, que também apresentou uma queda de 0,7%, a indústria é exatamente isso, é a geração de empregos, a conseguir oportunizar que faça a questão. A agropecuária, que tem sido sustentáculo, nós trouxemos aqui, a agropecuária tem carregado sozinho, né, o PIB do país nos últimos anos, nem ele conseguiu dar exatamente, não sei se por condições climáticas, condições da época, também deu negativo. E o serviço apresentou 0,2%. Qual é o problema, dona Magda? Qual é o risco que corremos agora? Se nós tivermos mais um trimestre, a doutora Roberta disse, nós caímos de uma previsão de 2,53 para 1,3. Foram 13 quedas seguidas de avaliação do PIB. Se nós tivermos mais um trimestre, nós cairemos naquilo que chama-se de recessão técnica. E aí vai vai acender uma luz vermelha e colocar todo mundo em alarme. Então, seria bom que isso não acontecesse. A reforma da Previdência, em termos de número, doutora Roberta, se impacta para 2020. 2019 não será o Salvador. Então, nós precisamos de medidas mais objetivas, medidas mais efetivas que possam, no terceiro e quarto trimestre, nos conduzir a um PIB que seja positivo. E aí que entra a matéria que também o Gustavo quer trazer, que é a questão do FGTS. Fazendo só uma observação, não vai depender da reforma. O ministro Paulo Guedes, antevendo essa situação do PIB e reconhecendo que a reforma, porque a expectativa quando veio o nosso presidente a iniciar, né, o seu mandato, se criou, ele tinha uma expectativa, porque cabe ao governo criar boas expectativas. Isso é uma responsabilidade do governo federal fazer isso. E ele acabou dando vários tiros do próprio pé. E aí se atrapalhou. E aí todo mundo recuou. Então, o que está acontecendo nessa situação? O Paulo Guedes agora traz a possibilidade, isso ainda não está batido o martelo. Não, é que ele falou durante a entrevista que precisa da reforma, porque o voo da galinha, né, vamos explicar, é o ponto de que a galinha, por mais que a gente jogue, ela vai bater asa em alguns momentos, mas ela não vai conseguir voar. E é isso que o Paulo Guedes fala. Se a Previdência não for aprovada, se a gente de maneira voluntariosa pedir aos bancos que eles diminuam as taxas de juros, a gente vai cair numa inflação. Porque diminui os juros, o pessoal não tem como investir, não tem como pagar, então a gente vai ainda e mais além do rombo. Então ele fala que a reforma da Previdência, as reformas na realidade, mas tratando da Previdência, que é a que está mais adiantada no seu processo de votação, é essencial para que o FGTS seja liberado. Ele fala que... Fala, conclui. Não, e ele só fala... 40 minutos estou falando da reforma e depois os telespectadores não aguentam mais. Fala. Não, mas rapidamente, só para concluir, eu vejo também que até é um ponto de pressão. Vamos lá. É um ponto de pressão popular para que a reforma seja aprovada para o pessoal ter dinheiro. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, aliás, uma excelente notícia. Além de ser boa, ela é muito importante para quem tem perda auditiva. Eu quero falar que a Mais Sons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373. Se você não for daqui, for de uma outra região, você usa o prefixo 51. 51-3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo.
Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Então, não demore muito para agendar o seu exame. Tá combinado? Gustavo Vitorino, tu até pode falar ainda sobre esse assunto. Tu ainda quer falar sobre isso? Mas se desse para não falar sobre o FGTS... Todo mundo agradecer. Mas vai, porque eu sei que tu tem... Não, eu queria falar sobre o fundo de garantia, mas numa linguagem mais simplória, já que o assunto foi bem abordado aqui no PIB, que é o seguinte: se o governo vier a liberar o fundo de garantia como forma de irrigar o sistema financeiro, ou seja, colocar dinheiro na mão das pessoas para que elas gastem, façam a roda da economia girar mais rápido, eu sugiro a você o seguinte: tem gente que já vem com a tese que não, deixa lá, é uma poupança. Não é não. O fundo de garantia é uma vigarice, porque paga 3% ao ano, e isso nem banco cobra 3% ao mês. Juro é 10% ao mês, 12%, 14% ao mês. Então, se o governo liberar, vai lá e saca no outro dia. E aí aplica. Pode até ser na caderneta de poupança, que paga quase o dobro. Quase, também não é muito. Também. Mas, continuo indicando, para pequeno aplicador, título imobiliário, que é garantido pelo Tesouro, tem o fundo garantidor até 250 mil, enfim. Então, se o governo liberar, saca. Aquela história de que, mas aí... Até porque eu quero explicar o seguinte. As pessoas pensam, eu sacando o fundo de garantia, quando eu sair da empresa, eu não vou ter mais fundo. Não, tem sim, a empresa continua depositando todo mês. E se você for demitido, aquela multa sobre o fundo de garantia vai ser calculado sobre o valor de referência para fins rescisórios. Se você entrar no extrato da Caixa, no seu extrato lá do fundo de garantia, vai ver saldo do fundo de garantia, X. Saldo para fins rescisórios, Y. Ele é diferente se você sacou o fundo de garantia para comprar imóvel ou por qualquer outro motivo. Se você sacar, o saldo do fundo de garantia vai praticamente desaparecer, você sacando tudo. Vai começar a ser realimentado mês a mês pelos depósitos da empresa. Mas o mais importante, aquele valor de referência, o valor para fins rescisórios, trabalhistas rescisórios, permanece igual, não importa o que você saque. Então não se preocupa com isso. Vamos lá, se o governo liberar, vai, saca, investe em alguma coisa que dá, porque o dinheiro do fundo de garantia, o governo, aliás, não é só o governo remunerar mal, o governo é burro. Essa expressão para definir bem as autoridades monetárias do Brasil. Não, são umas antinhas. Vai ser processado. Pontonas. Porque o governo deixa com os bancos depositários do FGTS esse dinheiro. Então ele nos paga pouco e deixa o dinheiro com o banco. Legal, né? Bem legal. Bacana legal. Isso, né? Bacana. Quer dizer, o banco fica ganhando com o nosso dinheiro. O governo nos está se livrando da tua Não, não estou me livrando da pessoa. Não, até porque o Gustavo Vitorino fez uma coisa bem didática. Mas assim, chega de fundo de garantia, de previdência. Nós estamos há 40 minutos falando do mesmo assunto. É muito chato. Vamos falar da mãe de alguém? Não vamos falar da mãe de ninguém. Nós vamos falar do senhor... Responder ao senhor Carlos Justo Paulo, que ele diz assim: boa noite, senhora Magda. Estou aguardando a resposta que a EPTC disse que daria segunda-feira sobre nossas reclamações da semana passada. Será que a EPTC aplicou 171 em vocês, como fizeram comigo há 5 anos? Carlos Justo Paulo. Não, seu Carlos, eu acho que o senhor não assistiu o programa. Hoje é quinta-feira. De terça-feira, que foi a noite que a Carla não veio. Eles mandaram, sim, falaram sobre as questões do Danilo Peçanha, que entre a Rua Carazinho e Carlos Gomes, enfim, e eu assim, vou entregar para Carla e não vou repetir toda a carta porque ela é grande. Então, eu vou pedir o seguinte, vou combinar com o senhor. Eu vou pedir à nossa produção, nós temos o seu e-mail, que elas enviem para o senhor a carta que nos foi enviada, porque eu quero poupar os telespectadores que já ouviram esse assunto. Está aqui a carta, a nossa produção, seu Carlos, manda para o senhor um e-mail onde o senhor vai encontrar essa resposta da EPTC. E fica a apresentação do programa. Eu acho que eu escutei segunda-feira. Foi a resposta. Não, acho que foi terça, porque tu não estava, senão eu não teria guardado para ti. Eu ainda disse, a Carla não vem, mas amanhã eu entrego para ela. Ou tu viu o programa? É que foram 2 cartas, né? Essa é a segunda. Então tá. Não, essa é a segunda. Bom, lembra que eu li uma carta, que até me deram uma informação errada e me chamaram de burra, e eu mostrei que não era eu a burra, enfim.
Aí eles mandaram outra, agora. Tá? Essa que tu não conhece. E o seu Carlos Justo problema, Paulo, né, vai receber. Marne, eu sei que tu tá taciturno e esperando que... viajou, tu não tava prestando atenção, né? Eu vi tanta coisa de PIB que eu tô falido. Eu sei que... Não, mas tu não precisava ouvir falar do PIB, né? Tu não precisava ouvir falar do PIB, né? Fala alguma coisa, uma gaúcha. Eu quero dizer pra vocês que a história nos ensina que a história não nos ensina nada. Que profundo isso, hein? Essa é uma frase de um dos maiores idealistas, um dos maiores filósofos da história da Alemanha, chamado Georg Hegel, que dizia não é o Nietzsche, é um avanço. Nada. Quando o Vitorino dá um pitaco. Eu não posso falar... Tu silenciaste durante os 40 minutos que falaram de PIB. Nada. Eu não posso comentar nada, porque sempre tem um pitaco E ele não pede desculpas pra ti. Não, mas porque a gente... Querem que eu peça pra ele. Ele quer beijinho. Beijinho, pau. Não é que isso? Não dá. Bom, grande beijo. Moral da história. Isso o Hegel dizia. Quero dizer para vocês, um apresentador de televisão muito conhecido da tela, que aliás eu dou com ele e tal, tem um programa de polícia na televisão, também já apresentei programa de polícia há muitos anos, e naquele troca-troca de insultos com os bandidos, ele resolve descer a lenha num cidadão chamá-lo de estuprador, imagens dele, foto, esse estuprador, isso, aquilo, não era o cara estuprador. Esse que olha o nosso fiel da balança lá, ó, que as pessoas dizem que ele é esquerdista. Quando a gente diz horrores, aqui ele se olha, vamos esperar resolver, vamos ver. Bom, é o nosso fiel da balança. Aí o que acontece? Ele foi condenado, a televisão foi condenada, vão ter que pagar uma multa de 60 mil reais, corrigida, já que faz uns 3 anos, a justiça demora pouco aqui no Brasil, nossa justiça, ela anda a passo de tartaruga, como todo mundo conhece, mas chega lá um dia, todas essas coisas chegam, e o que acontece? Vão ter que fazer um pedido de desculpas. Só que a moral do cara já tá abalada. Não, tu não desfaz mais isso. Tu não desfaz mais isso. É verdade. Acabou a vida dele. Quero que tu concluas. Acabou a vida do rapaz. Não até pode ser linchado publicamente. Exatamente. A comunidade se irrita. O Datena é um baita comunicador, um cara maravilhoso. Eu conheço pessoas que ele ajudou tudo em São Paulo. Eu sei que ele não fez isso. Ele recebeu a matéria e em cima da matéria do repórter ele sentou a lenha. Eu também já cansei de fazer isso e já me arrependi. Claro. Porque eu confesso a vocês, eu assumo isso aí. Então, você hoje... tem programa de polícia em São Paulo? Muitos anos. Por isso que eu tô falando. Não é por isso que tu fugiu de São Paulo, tá aqui conosco agora. Olha, eu fui tão ameaçado de morte que um dia eu peguei o carro, tava já descendo, eu fui entrando na Francisco Morato quando eu voltei pra casa. O Francisco Morato, quando eu morava lá em São Paulo, no bairro do Butantã. As cobras, os amigos lá do Vitorino, moravam por aí. Esse negócio que eles Mas a grande verdade da responsabilidade. Eu sempre cito aqui a frase do grande Aristóteles, o grego Aristóteles, que dizia: sábio é aquele que fala aquilo que não pensa. Ou melhor dito, o sábio é aquele que pensa no que fala e não fala no que pensa. Entendeu? Então essa que é a história, né? Eu me tontei com... Seu Adão... Eu não consegui, depois do PIB... Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O Marne tinha uma linha de raciocínio, interrompido por ele, por mim, por não sei o quê. Você perdeu. Se perdeu. Não, é verdade. Você perdeu. O programa está se perdendo hoje. Vamos voltar pro PIB. Não, pro PIB não. Chega de uma aula de PIB. Sabe não é aquele que fala o que pensa, mas sim o que pensa o que fala. Então, sábio também é quem, a partir de agora, vai escutar o que Gustavo Vitorino tem a dizer. Eu vou interromper. Não vais interrompê-lo em absoluto. Não vai interromper, sabe por quê? Porque é do seu interesse. Já tira esse livro. Sabe por quê? Você gosta de bons veículos. Isso é verdade. Bons automóveis. E se você está pensando em trocar de carro e ainda por cima, no final do plano, ter outro carro novo te esperando, então o Troca Certa Kia Sun Motors é para você que adora ter um Kia novo sempre. Comprando o Kia Cerato, você dá uma entrada de 30%, que pode ser com o seu seminovo. Fica com 35 parcelas reduzidas de R$ 1.364. E o melhor vem agora. A Sun Motors recompra o seu Cerato, paga a 36ª e última parcela e o restante
você dá de entrada em seu Kia novo. Troca certa Kia Sun Motors na Ceará, 370 e na Ipiranga, 8113. Você de Kia novo sempre. Muito boa noite, dona Magda, a todos da bancada, esse programa maravilhoso, e o Gustavo Vitorino está certo. A senhora, dona Magda, não pede desculpas a ele, só pede pro seu Ayrton. Adão Bergoff. Isso, Adão, na mosca. Mas é isso, Adão. Agora, você já notou, né, seu Adão? Coisinha, mas deve ter alguma coisinha aí. Alguma coisa ele fez pra mim e não fez bem feito. Do passado. Então, a pessoa fica revoltada. Esse nome é alemão. Gosta de apagar o pátio no morro. É? O pátio no morro. E a nossa Fala, bancada é composta de pessoas sábias? Médio. Sabe que o Mar me falou de processo e tal. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ela confirmou uma sentença condenatória de uma professora que fez horrores em sala de aula. Com um menino de 13 anos, ela chamou de porco gordo, piá pançudo, relaxado, sem educação na hora que o menino pediu para ir ao banheiro. Com outro menino de 14 anos, ela chamou de pretinho, neguinho, burro e que ele não legava a raça. E ela foi, então, condenada à injúria racial nesse caso e disse que ela não poderia ser condenada à injúria racial, afinal ele não era negro, mas os pais eram negros e o desembargador disse que tudo levava a entender pela frase "você não lega a raça" que ela estava cometendo uma injúria racial. E também, com 2 adolescentes que andavam juntas, ela chamou as 2 de sapatas. Então, ela foi condenada por injúria racial, discriminação e ainda há 2 anos, 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 9 meses e 24 dias de detenção. É claro que a pena foi substituída e tudo básica, mais. Cesta básica, com o trabalho da comunidade. Mas ela perde da a rede pública de Santa Eu Catarina. espero que ela tenha sido exonerada. Carla, ela pública. perde a primariedade. Essa Essa é a é primeira importante. questão. Ela passa a ser condenada, né? Mas eu acho que vem em boa hora, mesmo que não acabe em prisão, e aí eu até, pois que é o meu tema, dona Magda, na sequência, é abordar os presídios, do que aconteceu lá no Amazonas, mas eu acho que vem muito boa hora. Primeiro, na questão de perder a primariedade, e o segundo, de haver uma resposta da sociedade, porque isso é uma exposição também. Tu ir lá na frente do juiz, responder na frente de um promotor, ser acusado, ser condenado, já é uma resposta que a sociedade dá, assim como ele humilhou essas crianças, para as pessoas de bem ser processada nessa condição também é uma humilhação. As 2 então eu adolescentes, vejo como resposta do Estado. Amigas, as meninas não andavam mais juntas no colégio, porque as pessoas começaram a falar que elas realmente elas se separaram, eram amigas muito próximas e que se separaram. O menino que estava indo ao banheiro, ela chamou de pançudo, isso e aquilo, disse assim que até hoje sofre com isso. Isso aconteceu em 2013. Quer dizer, são marcas que ficam ainda mais na nossa adolescência. Né? É não, e ainda mais quando é legitimado por uma pessoa que tem autoridade dentro da sala de aula. Que tem que te ensinar, né? Se é um amigo, se é alguém... Já é ruim. Mas agora o professor, que ele parece que dá autoridade para todo mundo na turma também se associar a esses apelidos. Tanto é que as meninas tiveram... Tu ficou indignado, né, Mário? Estou muito indignado, mais indignado e concordando com o Vitorino que existe uma campanha contra o Bolsonaro e não é nacional, é mundial. Mundial. Hoje eu abri o Jornal de Angola, que é editado em Luanda, e tinha um artigo muito interessante sobre o Brasil. E sabe o que dizia nesse artigo? Elogiando a Dilma e elogiando o Lula. Aí eu já senti, né? Aí eu já senti. Sim, eles mandavam dinheiro para lá, né? Bom, mas deixa eu contar a história. Aí daqui a pouco no artigo, mostrando que ele estava com uma espingardona, que lá a metralhadora chama espingardona, dizendo: vamos matar a negralhada. Que isso, gente? Vamos matar. Ai, mas que isso? Ele nunca disse, ele falou, olha a petezada, que não lembra aquela coisa, aquele jeito dele? Se é petezada pode me esquecer, apesar pode matar. Mas é que, o termo usado. Mas isso para machucar os leitores do jornal. Claro. Né? Para ficarem contra o Bolsonaro. Eu acho que aquilo foi horrível, né? O negócio da metralhadora era horrível. Eu sei que essa imagem horrível passou pelo mundo, mas não foi, distorceram, mudaram aquilo que ele disse. E o Brasil
que é o país que tem a população, o segundo país em maior população negra do mundo, primeiro é a Nigéria, todo mundo sabe que a Nigéria tem 100 e tantos milhões de habitantes. E o Brasil... Não, os Estados Unidos tem 11% da população de negros, 30 milhões de negros, tem 320 milhões de habitantes. O Brasil é um país negro. Sim, um país negro, é verdade. Então, eu me lembrei na hora do Vitorino. O Vitorino tem razão, porque não é possível, é uma campanha que existe de distorção daquilo que ele diz. Ele, às vezes, ele merece também, porque ele fala umas bobagens. Ele se apresenta também. Ele se apresenta. Ele tem... É o temperamento dele. Agora, falando em campanha, eu fiquei muito triste tem uma sendo gestada lá em Brasília pelo STF. Os ministros, aqueles ministros, aquela turminha que a gente já sabe quem é, né? O Lewandowski deu uma liminar há algum tempo atrás proibindo a venda de uma estatal. E agora ele quer levar ao plenário, conversou com o Toffoli e eles vão colocar em votação para que toda e qualquer estatal necessite de autorização do parlamento para a venda. Sabe qual é o objetivo? Atrapalhar o Bolsonaro. Claro. A intenção é essa. Mas o Supremo legisla agora? Atrapalhar. Sim, mas quanto tempo que o Supremo está legislando? É bastante tempo, decide, vira decisão, vira lei, mesmo que não esteja no papel. Eles criam um papel. Bom, o Supremo não chegou ao absurdo. Eu vou dizer aqui, tem gente brava comigo. Pode preparar os xingamentos aí, que todo mundo já sabe o endereço aqui. Essa história de equiparar a homofobia ao crime racial é uma aberração jurídica. Como é que você cria um crime sem combinação legal? Você tem que criar uma lei, você tem que criar um dispositivo legal que criminaliza aquele ato. Não existe a analogia em direito penal, é proibida. O artigo 4º da introdução ao Código Civil, que trata da analogia, deixa bem claro que é aplicado a situações cíveis, materiais, inter-relações pessoais, mas crime não pode existir analogia, até porque crime é um ato personalíssimo. Pois o STF chuta livros, chuta a Constituição, chuta tudo para fazer gracinha pro diabo rir. E criou um crime sem combinação legal. Agora o STF o Toffoli, né? Ele, o Lewandowski, a turminha dele, né? Devem preparar agora uma votação para, atendendo a um pedido de um sindicato, que sempre sindicato, né? Sindicato, a turma está sempre metida nessas encrencas. Atendendo a um pedido do sindicato, decidir se o executivo pode vender patrimônio público sem autorização do parlamento competente. Bom, isso vai praticamente paralisar, né? A ideia é acertar não apenas o Bolsonaro, mas também governadores que estão tentando. Então, toda aquela votação que teve aqui no Rio Grande do Sul vai por água abaixo, se o STF aprovar essa bobagem. Se mudar, exatamente. E aprovar bobagem do STF, não duvidem mais nada, eles aprovam mesmo. Só para voltar rapidamente ao assunto do Bartley, o Bartley poderia publicar nesse jornal a foto do próprio presidente Bolsonaro com o deputado federal do Rio de Janeiro mais votado pelo Rio de Janeiro, que é amicíssimo e negro, o Hélio. Que convive, Hélio Negão, exatamente, que convive com o presidente desde sempre. Eles são amigos de muito tempo atrás. Bem lembrado. Então, assim, ó, o presidente não é. Exatamente, não é. Você sabe o que o jornal diz a respeito dele? O quê? Que ele é quase que um escravo. Que bárbaro. Que ele é guarda-costas. Que bárbaro. Mas é o jornal. Jornal de Angola. Puxa, pode abrir, vocês que têm computador. Vocês que têm computador, que pode abrir Jornal de Angola, vai aparecer online. Que horror. Não só, é que a matéria já foi discutida na bancada, mas ela foi trazida e repetida. A gente tem que exercitar o contraditório aqui, porque eu discordo veementemente da manifestação do meu colega em relação à questão jurídica do STF. Acho que sempre que o legislador não o faz, o STF, que é a última instância deste país, a última expectativa de resguardar o direito que nós temos é através do STF. E essa matéria foi abordada, a questão da homofobia, que nós precisamos enfrentar. É uma epidemia, é um verdadeiro pavor o que se faz. O legislativo se omite, o legislativo não o faz. Então o STF, em muito boa hora, na minha concepção, eu acho que
que nós não podemos fazer com que o direito processual esteja à frente das questões humanas. Insisto, a última corte é exatamente a última oportunidade que nós temos de repor a justiça. Então, que o STF julgue, que criminalize sim e que a gente consiga responsabilizar esses que estão fazendo esses atos obscenos pelo país inteiro. Marne Barcelos, você é o objeto de um WhatsApp que eu recebi de uma telespectadora, a dona Yara Bermudes. Ela é, inclusive, uma amiga minha, enfim. Ela sabia como é que você anda. Ela estava nos assistindo ontem, gostou dos óculos, achou meu cabelo legal, gostou da cor azul e tal. Mas o que interessa a Vossa Senhoria? Ri muito ontem do programa com as caras e bocas que fizeste. Não é fácil coordenar aquela bancada. O Marne deveria ler o livro de José de Alencar, A Pata da Gazela. Uma leitura interessante. Li quando tinha uns 13 anos e até hoje não esquecia. Ele iria repensar esse gosto que ele tem por pés. Tu já leu isso? Bom, tem gente que toma sopa de pé de galinha. Pé de galinha, Pé de galinha. Eu não faço isso. Tu já leu isso? Não li. Não? Mas a Yara é muito bem humorada, por isso que ela está dizendo. Mas eu li... Pata de Gazela, eu vou comprar pra ti. Mas eu li essa joia aqui. Esse livro tem apenas 72 anos. Olha. É o mais velho de todos da bancada. A última edição revisada, quase. A última edição revisada de Os Sertões de Euclides da Cunha. Bem difícil. Esse livro é muito difícil, se cai vestibular também, né? Olha aqui, ó. Mas é eu tão amo fantástico. Livro, assim. Eu sei que a senhora vai ter prazer eu tenho de prazer em abrir. Se a senhora ler 2 ou 3 frases aí, olha que coisa linda. Olhem a folha. O português rebuscado. Seja assim, tu agora é autor de um livro, tu tens que ter mais respeito pelos livros. De tu ler no banheiro, que as pessoas lêem livro no banheiro. Eu não sabia. Eu li o teu livro na sala. Eu não achei que tu... muito festa. Achei que tu merecia que o teu livro fosse lido num lugar melhor. Estas novas, porém, diz aqui, ó, todo esse aparato, e aparato com 2P, era justificável. Sucediam-se, com 2C, informações alarmantes, dando, dia a dia, realce a gravidade das coisas. E aí não preciso ler mais, que vocês já sabem. Só para que vocês vejam o primor do português escrito no final do século retrasado pelo grande Euclides da Cunha, que se notabilizou justamente pela sua morte, né? Por Didermando de Assis, que era um jovem loiro, um gaúcho, né, que tem um romance com Ana de Assis, que era a esposa do Euclides da Cunha. Ele volta da viagem, lá de Canudos, da Guerra de Canudos e tal, e olha um menino, seu filho, né, então lhe parecia ser seu filho, disse, mas esse menino parece uma espiga de milho. Ele disse, porque o garoto era loiro e ele, como está na foto aqui, era moreno. E aí começam as desconfianças dele. E esse menino, que era um oficial de Didermando de Assis, gaúcho, que depois morreu, acabou vindo para o Rio Grande do Sul, morrendo em Bagé. O último local de vida dele foi Bagé. O Euclides da Cunha, um dia processo, quando tem a certeza da traição, 2 filhos do Didermando de Assis, quando ele viajava, ele trabalhava em São Paulo, viajava muito, ele pega o revólver, vai lá e tenta matar Didermando de Assis. Didermando de Assis, como era um oficial, o exército acostumado a lidar com armas, puxa o seu revólver e mata ele. Ele cai morto, escândalo nos jornais, todos os jornais do Rio de Janeiro, mataram Euclides da Cunha, foi a julgamento, absolvido, legítima defesa. Passa-se o tempo, o filho mais velho vai lá e tenta fazer a mesma coisa, é morto também. E ele é absolvido, mais uma vez, de Didermando de Assis. Então essa é a história de Ana de Assis. E ela continua com ele. Continua com ele. Mais tarde os dois se separam. Boa noite, bancada. Para mim não existe raça. A propósito do teu comentário, Marne Barcelos, é tudo igual. Nem devia ter a cor na certidão de nascimento. O senhor Manuel Azevedo, também sobre esse assunto, diz assim: ouvir um cara com o QI gênio de Marne Barcelos falar reforça o que eu leio todos os dias. Tem sim uma conspiração da oposição para boicotar o governo Bolsonaro. Não querem reeleger Bolsonaro. Caso ele faça um bom governo, sua reeleição seria garantida. Caxias do Sul, gostaria de saber o que o nosso governador está fazendo para reduzir os 500 mil desempregados que o Rio Grande do Sul possui. Acho que nem ele sabe o que fazer. Eu acho que ele não teria resposta para o senhor. Mas, enfim. O lamento... Ele com o Luciano Huck, que teve aí. O Luciano Huck teve aí ontem. Veio fazer a entrega
aliás, um gesto maravilhoso, veio fazer a entrega de um abrigo para crianças, uma história toda que ele acompanhou, de uma senhora que, de forma precária, abriga crianças, cuida das crianças, e ele, naquelas coisas que ele faz, o programa dele, enfim, conseguiu ajudar e veio fazer a entrega desta nova obra. Doutor Russo. Posso falar do caso dos presídios, dona Wanda? Vamos lá. Eu acho que esse tema também é bom. Nós tivemos há poucos dias a invasão do presídio da Amazonas lá. O ministro Sérgio Moro já decretou a intervenção. Já existia uma intervenção das Forças Armadas, das Forças Armadas fora, protegendo, mas agora ele determinou que por 90 dias eles vão cuidar das celas, de toda a guarnição do próprio presídio. Mas a discussão, ela oportunizou que se ouvisse várias pessoas, os secretários de segurança do país inteiro, especialistas, pessoas que pudessem contribuir para o tema, porque o tema está se mostrando insolúvel, porque há uma ideia, uma aparente complacência dos governos com esses massacres, porque seria uma verdadeira autofagia, uma limpeza. Claro, de limpar, né? Exatamente, deixa acontecer para se livrar, reduz a população, né? E num mundo civilizado não é isso que se imagina, né? Então, todos falam numa questão só. Quem quiser resolver a questão dos presídios precisa, lógico, não vou para as questões de beabá, de ter mais presídios, de ter mais vagas, isso é uma obviedade, né? Mas é ter o serviço de inteligência para descobrir estas questões antes de elas acontecerem. E aí que vem novamente o choque do que eu disse. Parece que não há interesse em evitar isso, porque isso seria até uma resposta da sociedade para a própria sociedade. Então nós vamos ter um sobressalto. Este presídio que agora teve 55 mortes, e as imagens são terríveis. Quem não teve a oportunidade de ver, lucrou em não vê-las, porque as pessoas são decapitadas, são cortadas, tiram pedaços de coisa, arrancam olhos das pessoas filmando. Não, Mário, as cenas são dantescas. Na realidade, a gente precisa, que foi justificado até esse ponto que o Russo fala de inteligência, é que o que está sendo criticado é que houve um relatório por parte dos diretores das instituições prisionais dizendo que teria, então, uma rixa entre as facções e que isso estava pronto para acontecer porque as ameaças já aconteciam nos corredores e nas transferências que eles faziam diariamente de um preso. Então, um ameaçava, o outro falava. Esse relatório existe, ele foi enviado, então, aos responsáveis, só que nada foi feito até o ponto que, 55 mortos aí em um espaço de menos de 48 horas, as famílias, até foram contratados caminhões frigoríficos, porque as cidades não têm onde colocar os corpos, a liberação é muito complexa, as famílias já estão no local, estão aí há 2-3 dias aguardando a liberação dos corpos sem um retorno, mas é o ponto, a violência está baseada também porque foi basicamente uma briga entre facções que aconteceu até fora dos presídios, chegou para dentro dos presídios e como retaliação, até já havia sido feito um relatório enviado, mas nenhuma providência foi tomada. Concluído também? Concluído. Pois não. Deixa eu comentar com vocês o seguinte, Chicão Tofani hoje está quase que campeão dos e-mails. Boa noite, dona Magda. Quando o Chicão diz que democracia não funciona no Brasil, ele tem razão. Esse caso do CAIS Mauá, na China, por exemplo, se resolveria no primeiro mês. Agora, aqui vai começar a enrolação, justiça, advogado, aí ele cita um nome que eu vou omitir, e o CAIS já era. E a dona Denise de Bagé... E o pior é que ele tem razão, porque aí o governo faz licitação, entra, aí o juiz dá a liminar, para. Mas quanto tempo aí não tá? Venceu a licitação, aí começa a obra, vai começar a obra. Mas tomara que... Vai, pede liminar, o juiz para e leva. Está na hora de alguma coisa mudar, né? O desabafo do Chicão com relação à precariedade de prestação dos serviços de transporte nos dias de chuva em cidades congestionadas pela exorbitante quantidade de carros circulando, representa a reclamação, o lamento de todas as pessoas que precisam se deslocar em dias chuvosos. E como bem disse o Chicão, deseja-se chegar enxuto ao destino, portanto, sendo necessário ser entregue à porta do local que se dirige. E muitas vezes não se utiliza o próprio carro, para justamente se evitar o problema do estacionamento distante. E o cidadão é largado a 1 quadra de distância e transforma-se num pinto molhado. Mas foi o meu caso, eu estava todo produzido. Tu estava pinto molhado, ficou pinto molhado. Cinema, óculos, relógio, acho que tu... E eu cheguei lá encharcado.
Mas eu acho que tu não chegou como um pinto molhado, chegou como um galo molhado. É um galo, um gatão molhado, mas chega encharcado na Magda. E afinal de contas, eu sou seu soldado aqui, eu só tenho que me proteger. O outro não consegue segurar essa inveja que ele tem. Não consegue. Chama ele de galo. Ele chama de Zé Colmeia e eu de galo. Tá. E o Paulo e a Sabrina, um casal que sempre ligado no nosso programa, lá na Restinga, diz que o bairro todo gosta da gente. Queridos, que bom. Restinga tem grandes amigos bom ali. Bom saber. Minha filha trabalha lá na Restinga. É uma cidade, São umas 250 mil pessoas no bairro. Bairro. Com muito orgulho. Falando 70, em transporte, eu quero perguntar para a bancada. Coleguinha está falando, isso mesmo. Quero perguntar para a bancada, e em especial para o meu amigo Marne Barcelos, qual é o gênero da palavra patinete? Não sei. É feminino? É masculino ou feminino? Todo mundo diz o patinete. Não, mas isso aí nós vamos pro programa inteiro. Não, é substantivo feminino. É a patinete. O Marne pode ser a Marne ou o Marne. Não, seu Marne. Vamos perguntar a Carla por que é a patinete. É a patinete, porque é um substantivo feminino. Mas tudo isso eu perguntei porque lá em São Paulo a questão das patinetes, porque se eu começasse falando das patinetes, todo mundo ia achar que era louca, né? Exatamente. Então a questão das patinetes tá dando o que falar. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, resolveu arrecadar 557 veículos. Patinetes. Aí dá pra dizer patinetes. Patinetes. Botou tudo num caminhão e levou embora. Sensacional. Ele disse assim, as pessoas não acreditavam. A gente tem ali, tem as imagens. Olha lá, eles foram recolhendo todos os 557 patinetes. Todas as 557. Exatamente, olha, as 557. Pô, dona Magda tá em grande fase, hein? Patinete. Por quê? Ele disse que não é contra a inovação nem nada parecido, mas nenhuma empresa está acima da lei. Que eles estão propondo... Exatamente. Não, e assim, nenhuma delas está regularizada e regulamentada para botar ali. Não, uma patinete. Não estão cadastradas. Não estão cadastradas. Não tem cadastro. Agora eu entendi por que a NET botou os patins e o que eu faço? Patino, NET? Coisa mais sem graça. E aí nasceu... Não foi assim? É uma piada dessa, noite e 10 da noite. Não ouço, isso não aconteceu. Você está equivocado. Entrou uma outra emissora. Entrou outro canal aqui. Com o filho do Max não aguentou, mudou de canal. Bem fez ele. Tem uma semana de vida, Bem fez ele. Mas o que acontece, como aconteceu com os aplicativos de transporte e todos os outros meios de transporte que surgem e que não estão regulamentados, a patinete também não estava regulamentada e não está ainda. Então vem causando problemas porque não se sabe em qual veículo que ela se enquadra. Então, o prefeito Bruno Covas disse que realmente ele não é contra nenhum tipo de inovação, mas que, no mínimo, precisava estar cadastrado, esses 550. Claro, as pessoas, elas aderem a esse tipo de transporte, gostam, então é oferecido esse novo transporte, a população abraça, gosta, e quando se retira, parece que realmente a prefeitura está fazendo um mal para a sociedade, mas, na verdade, o que ele quer é segurança, Marne Barcelos. Tu fosse o primeiro a trazer esse assunto para a bancada. O Mário foi um pioneiro. Eu sou justo. Pioneiro. Como é que se chama aquele que é uma roda só? Hoje vi um moço passou por mim com aquele de uma roda. Aquele é a coisa. Perigoso ainda. Aquele é assustador. Tu pensa, é aquele ou é aquela? Não sei. É uma roda que tu bota um lado e um lado. Esse eu nem sei. Mas passou por mim e com guarda-chuva ainda. Esse é mais assustador. Tem, inclusive, sistema de som. E como é o nome? Esqueci o nome, Não mas tem sei, mas vizinhos eu nossos não que sei. tem. Nosso telespectador não socorre, mas esse é mais assustador. Eu vou falar uma coisa que a dona Magda se lembra desse episódio, tem a ver com o Caio de Mauá. Há anos atrás, eu fiz uma gravação com o Dado Bira e ele fez um investimento grande no pavilhão das tesouras, lá no cais, e não conseguiu o alvará de abertura. E um empresário estava junto conosco e disse assim, Chicão,
vai passar 20 anos, não vai acontecer nada. Que nunca nós vamos ter um Porto Madeiro. A burocracia é muito grande. É muito grande. E o Dado teve incendiado, né? Incendiado, botaram fogo no estabelecimento. Agora, eu acho que os empresários do Oddi Sicão, que são meus amigos, Eugênio Corrêa, são uns caras muito competentes. Tudo que eles botaram a mão deram certo. Então ele está lá, eu acredito por isso que o governador passou para o exame, a análise da PGR. Ô, Magda, pois não, PGE, viralizou na internet a foto daquela moça estudante que tirou uma foto abraçada na Maria do Rosário, na Glaze Hoffman, com uma camiseta Marielle vive, e letras pequenas embaixo, enchendo o saco. Que isso! Que desagradável! Já o seu José Brandt também faz uma alerta aqui. Que seu Zé quer? Ele diz o seguinte: não sou petista, mas Marne deveria... Quando o cara começa assim, é roxo. A dona Magda tá magoada contigo. Vocês entenderam por que eu não peço desculpa para ele? Porque ele se vinga de mim. Então nós temos uma relação de amor e ódio, e isso não é assim que termina. Não sou petista, mas Marne deveria dizer que a alusão de Bolsonaro a matar a petralhada como brincadeira está errado. Ruschel se manifestou de forma correta. Mas ele disse que estava errado. Eu sabia que um dia o povo ia me conhecer. Não ia te chamar mais. Não, mas eu disse que estava errado. Ele falou isso, ele não era presidente. Quando ele falou isso, ele não era presidente. E segundo, tem dezenas de vídeos, até de reitor de Universidade Federal, dizendo que o pessoal da direita tem que ser colocado no muro e fuzilado. Mas um erro falando não justifica sobre o outro. isso. Reitor de Universidade Federal. Um erro não justifica o outro. Os dois estão errados. Agora a gente coloca. Bom, então, agora tu prefere seguir os dois o presidente errados, da República ou o dirigente de uma faculdade? eu queria saber se é só o Bolsonaro que está errado. Então, Ana, os dois estão errados. A fonte da questão já que tu tens o que tu tens. Não, a gente tem sobre a questão da... Eu queria falar da educação. Tá, então vamos à patinete primeiro. Na realidade, é uma palavra que vem do francês, e no francês ela é conhecida como a patinete. Quando tem a tradução dos termos para o português, acontece que quem traduz, quem tem mais conhecimento, se sentam numa mesa, discutem e se decidiu então, como no francês é a patinete, que se manteria a patinete, porque a flexão et no final das palavras em francês não tem gênero. Mas, Ana, não é associada ao gênero. Que orgulho eu tenho dessa menina. E o Victorino, é a Victorino ou Victorino? Não, nós estamos falando sério. Nós estamos falando... Victorino, eu vou dizer por favor, nem responde para ele. Posso só dar uma palavra? Ela tem muito savoir. Tá, tu ia dizer o que eu... Não, só incluindo o que a Ana brilhantemente trouxe, é que tanto o francês quanto o português tem na raiz o latim. É por isso. E aí, tu vai falar, mas eu preciso fazer um comentário aqui. A dona Geisa, que se assina Geizinha, diz o seguinte: que mania que a Ana tem de se meter no assunto que os outros começam. Ela sabe tudo. Em tudo ela se mete. Lamentável. A senhora continua achando isso? Tadinha da dona Ana. Mas é as preferências nacionais das pessoas. Tá, mas não é bonitinha. Ela sabe também das coisas como os outros. Bom, o ministro da Educação, falando sobre educação, que o Vitorino se referiu e tal, Marne Barcelos também, ele deu uma declaração, a gente tem o vídeo sobre isso, falando que alguns alunos foram coagidos a estarem nas manifestações no dia de hoje que aconteceram no Brasil. Esse governo acredita que as manifestações democráticas e pacíficas são um direito de todos os brasileiros. Contra, a favor. O que não pode acontecer é a coação de pessoas que no ambiente escolar público criem algum constrangimento aos alunos a participarem dos eventos. Nós estamos aqui recebendo no MEC cartas e mensagens de muitos pais de alunos, citando explicitamente que alguns professores, funcionários públicos, estão coagindo os alunos ou falando que eles serão punidos de alguma forma caso eles não participem das manifestações. Isso é ilegal. Isso não pode acontecer. Caso isso esteja acontecendo com vocês, encaminhem a prova para o endereço que está aqui abaixo e nós vamos tomar as devidas providências legais. O MEC está em um esforço muito grande para que o ambiente escolar não seja
prejudicado por uma guerra ideológica que prejudica o aprendizado dos alunos. O objetivo da escola é formar, ensinar e potencializar ao máximo todo o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças. Qualquer coisa diferente disso que prejudique esse grande objetivo, por favor, nos comunique. Nós somos contra qualquer forma de constrangimento, seja de qualquer matiz ideológica. Parece que então o MEC abre as portas agora para qualquer tipo de denúncia desse tipo. E é importante falar que querem já são melhorar 41. o ensino no Brasil, vão para dentro da sala de aula estudar e vão dar aula. Melhora bastante. Para a gente sair do 117º lugar, com países modestíssimos à nossa frente, ou então o último lugar na América Latina ao lado do Suriname. Querem melhorar a educação, façam isso. É importante destacar que já são 41 denúncias desse tipo. O MEC também se manifestou através das suas redes sociais, avisando que os servidores porque as manifestações acontecem em horário de aula, então os professores serão descontados, né, aqueles servidores públicos, das suas horas que não estão dentro das salas de aula, que os menores que participam dessas atividades têm que contar com a aprovação dos pais. E lembrando também que você pode utilizar as redes sociais, o site do MEC, o e-Ouv, que é um aplicativo que tem da ouvidoria do MEC. Muitas pessoas também estão utilizando o Twitter. Tudo vai ser levado em consideração, vai ser investigado e até agora são 41 denúncias nesse aspecto de coação dos alunos e professores. Muito bem. Só queria mandar um abraço aqui para o nosso querido Dalpisol, da Rádio Grenal, e confirmar minha presença com ele amanhã às 12 horas. Estarei na Rádio Grenal. Então, debatendo o futebol ao lado de Diana e outros craques do programa. Deixa eu só mandar também um beijo para Angelita Brum, de Gravataí, que assiste o nosso programa. Eu dar um drops de futebol, dona Magda. Ontem, a Copa do Brasil, ela está se afunilando para um Grenal nas próximas etapas, como a própria Libertadores da América. O Grêmio, como o Renato Portaluppi disse na semana passada em Caxias, começou a sua decolagem, com Felipe Viseu sendo o cara e André não é o cara. O Grêmio eliminou o Juventude e o Internacional continua ganhando com o jogador peruano, Guerreiro, que faz um gol praticamente em cada partida. Impressionante o faro de gol dele, sabe? Interessante isso. E ninguém, o mais otimista do Colorado, não previa isso. E ele está quebrando uma mística, extraordinária, porque é um jogador que se fala muito em ritmo de jogo. Ele ficou 1 ano sem jogar uma partida oficial. Parado. Tem 35 anos, o que já lhe torna a condição de veterano, e está tendo essa performance. Agora, ninguém imaginava que ele conseguisse fazê-lo. Tu viu o que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está saindo do patamar do futebol brasileiro, né? O presidente do Flamengo, comissão técnica e alguns jogadores vão tudo para a Europa para ver a final da Champions League e discutir um novo treinador, português, que é muito bom. Esse português foi até campeão da Eurocopa, sabe? O Flamengo tem que antes pensar em pagar as famílias daqueles meninos que foram fritados. O Flamengo não negou nada disso. Negou sim, até agora não pagou nada. Não tem acordo com ninguém. Está sendo negociado na justiça, as famílias têm hotel à disposição no Rio de Janeiro. Tudo é culpa de uma tragédia do Flamengo. Quer dizer, o cara não pode ser bom no Brasil, acontece em cima dele. E aliás, hoje o Flamengo é bom. Né? Aqui é bom. Eu sou bom, Flamengo é bom. Time patrocinado pela Globo, que ganha mais dinheiro junto com o Corinthians. Então ele tem alguma competência, tu não acha, dona Magda? Tem alguma competência, não é patrocinado pela Globo. Mas para ser patrocinado, o cara tem que ser bom. Tem que ser bom. Ganha mais dinheiro. A dona Magda fala certo. Dona Magda conhece tudo de Globo. Eu não conheço nada de futebol. Grêmio individualmente, Internacional individualmente, tem mais títulos que o Flamengo. Com todo esse dinheiro e poderio do Flamengo. O senhor sabia? Flamengo. O senhor sabia? Não, eu estou dizendo para o senhor. Tá, mas deixa ele responder. O Flamengo está criando um novo estigma no futebol brasileiro. O futebol dinheiro, o futebol grande, coisa que está vindo no esteio, a Red Bull com o Bragantino, e o Palmeiras já fez. O Grêmio Internacional ainda estão... O Grêmio saneou todas as suas dívidas, praticamente fazendo uma gestão maravilhosa com o Romildo Bolsonaro. Agora o Internacional não. Concorda, Rogério? Dona Magda, só queria aproveitar então, porque dei uma pincelada no Internacional, dizer que o Grêmio ontem teve uma vitória convincente, passou as quartas de final da Copa do Brasil e desponta também na mesma posição do Guerreiro, o Viseu, que fez 2 gols ontem, vem numa sequência boa, já tinha feito uma partida. Né? O Grêmio vinha sendo muito contestado pela figura do André, que era o nosso número 9,
Então o Viseu vem dando a resposta agora que se avinha, especialmente porque se avizinharão agora fases importantes, que é Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio define seu novo número 9. E a Argentina vem para Porto Alegre, vai jogar aqui no campo. Eu só queria mandar um abraço ao Abel Braga, grande treinador, campeão do mundo pelo Esporte Clube Internacional, que teve a dignidade de pedir demissão do Flamengo, porque foi traído pela diretoria do Flamengo. Foi traído pela diretoria do Flamengo. O grande Flamengo que o senhor defende com unhas e dentes. Mas aí, um abraço para o Abel Braga. Então, você é maravilhoso, Abel. Seu Marne, o time vai lá e compra Giorgio Arrascaeta, que é um mega jogador. 60 milhões de reais. E o cara deixa no banco. Mas o não cara põe ele numa partida. O cara não tá jogando nada? Ah, não, a convicção dele. Para aí. O Abel é campeão do mundo. Nada. Pois, ó, vou dizer, o Flamengo é menor que o Grêmio Porto Alegrense e menor que o Esporte Clube Internacional. Pô, na cabeça dele. O Flamengo só então me diz quem é que tem mais títulos. Para ter uma ideia, Grêmio e Internacional juntos têm mais títulos que todo o estado do Rio de Grêmio Janeiro. Internacional joga a dupla Grenal, o Campeonato Gaúcho entre eles. Flamengo disputa com o Botafogo. Amiguinho, tô falando de títulos mundiais. Tô falando de Libertadores da América, títulos mundiais. Grêmio Internacional juntos tem mais títulos que todo o Rio de Janeiro. Por causa disso, o River Plate Independente ganha de todo mundo, então. Vamos deixar a Carla ler pelo menos uma mensagem. Ganha daquelas porcarias lá da Comebol. Por gentileza, eu não quero ser desagradável. Patinete não seria... Cala a boca. Presta atenção na pergunta aqui do telespectador. Patinete não seria o diminutivo de patins? Então, o patins... Então, os patins, o patinete. O Brasil tem que parar com a mania de estrangeirar tudo. No Brasil deveria ser o patinete. Mauro, de Porto Alegre. Olha só, não, olha aqui, essa bancada, eu vou te contar, não é fácil. Ana, outra bola quadrada pra ti. A Ana é muito querida, mas hoje foi muito inconveniente. Realmente, se tu olhar o repeteco, vais ver o corte que ela deu do Dr. Ruschel. E ele baixou a cabeça. E ele se faz de cachorro que caiu do caminhão da mudança para poder fazer essas cenas. É que eu não tô num bom momento. E mais, ela costuma erradamente dizer... Ó, Ana, isso é uma colaboração da dona Alzira Deber. Eles vão sentar na mesa. Por favor, Ana, é sentar à mesa. Porque cada vez que você diz isso, eu fico lhe imaginando sentadinha na mesa e balançando os pezinhos. Assim. Dona Alzira é muito querida, muito amável pra gente. Carla, como uma empresa dessas consegue ganhar o contrato em primeiro lugar? Filtraram lá na época do edital que a empresa não era qualificada para tal obra. Obrigado, boa noite. É o engenheiro Felipe de São Leopoldo. E ainda sobre o cais, que foi lá o nosso primeiro assunto do Atualidades, o Remy Henrique de Porto Alegre diz: boa noite, para pedir as licenças precisa do projeto. Como é que vai pedir licença sem um projeto? Exatamente. Faz sentido. É o que o governador disse. Tem mais aí? Tem mais. Porque tem o nosso telespectador, Damiap Venit, diz que aquele monociclo que foi questionado aqui, que ninguém sabia o nome, é scooter. Scooter monociclo, é verdade. Acho que foi um dos primeiros que apareceu. Scooter, muito obrigada pela colaboração. Aqui, direto de São Leopoldo, boa noite, bancada, sobre o problema em Manaus. Tenho parente que é policial lá e é da inteligência. A briga foi para a tomada de poder dentro de uma facção criminosa e não entre facções. Foi a Ana que falou que era isso, né? A barbárie aconteceu, na sua maioria, dentro das celas. Abraço a todos. É o Valdes da Costa Oliveira. É lá, embora o Serviço de Informações, então confrontando. O Serviço de Informações tinha sinalizado um confronto de gangues, mas o que se viu acabou, o que restou por acontecer foi uma briga de lideranças dentro de uma própria facção, mas não invalida o que aconteceu, que foi o número de mortes, né, a gravidade com que se viu, a permissividade que se vê, que se existe dentro dos presídios, é assustador, é uma terra de ninguém, não tem divisão, cada um faz o que quiser com alguém e depois vem o poder público buscar quem sobrou vivo. As imagens, por isso que eu estou dizendo, ainda impactado com as imagens, é que os fatos estavam acontecendo, pessoas sendo decapitadas, foi
no mínimo, foram várias, né? As coisas acontecendo, alguém filmando, também é outro absurdo, um celular ali dentro, filmando tudo, as imagens depois saíram, e o poder público assistindo, depois vai lá e recolhe o que sobrou, né? Então, esse é o tempo da barbárie, Mari. Eu até entendo, muitos que estão nos ouvindo, dona Magda, eu consigo entender que já tiveram, que às vezes, seus filhos mortos até por assaltos. Nada disso invalida, a gente reconhece, solidariza, meu Deus do céu. Eu só estou dizendo que numa sociedade nós temos que objetivar exatamente o combate à barbárie. Nós não podemos voltar à Idade Média do arrancar pedaços de pessoas achando que seja a solução. A gente tem que trabalhar por uma solução de uma sociedade digna. É nesse sentido que a gente fala. Eu não duvido até que o poder público de vez em quando não incentiva, não dá uma misturadinha para dar uma encrenca. Mas a minha pergunta é grave, né? Eu duvido. Está superlotado? Deixa morrer uns 50, 60 ali. Eu não duvido. Essas confusões aconteceram em presídios públicos ou foram privados? Presídios públicos, do Amazonas, lá, que já estava com a guarda externa da Guarda Nacional e agora terá a guarda interna. Mas me corrija se eu estiver errada. Não foi nesse que o próprio gerenciador do presídio fez o acordo com o cara da facção? Não, foi o secretário de Segurança. Mas fizeram um acordo. Fizeram um acordo, sim, secretário de Segurança. E eu estou com os dados atualizados, porque esse assunto tem me inquietado, tenho discutido muito com vocês. Nós temos, por exemplo... seu marido. Continue o seu assunto. Não é que a câmera estava aberta, ninguém entendeu o sorriso do seu marido. Ele está feliz com o que tu está dizendo. Não, querido, tu interrompeste ele desculpa, então, eu vou dizer, porque eu posso falar, só do meu riso, eu dei um riso assim meio alto, eu peço-lhe desculpas, porque eu conheço a sua solidão e essa inquietude o senhor demonstrou através do termo inquietude. Eu lembrei-me da sua solidão. O senhor está na expectativa de um grande amor na sua vida. Para alguém que chame ele de o meu O meu Ruxa. É o meu Ruxa, é isso que ele mais quer na vida. A gente tem que ter metas na vida. Para alguém mas, voltando só para concluir, então, o assunto que eu estava. Há o dobro de apenados por vaga no Estado. Não há como manter um Estado. Agora, sabia que lá no Amazonas... O dobro significa, lugar para 100 pessoas tem 200, lugar para 200 tem 400. É impossível qualquer grau de razoabilidade. Um dos fatores que o PCC quer entrar no Norte, e tem uma gangue do Norte que tem um monopólio lá. Essa seria a encrenca. Deixa a nossa Roberta comentar. Magda, eu só queria... A minha dúvida é porque eu tinha a impressão, Ruxa, que estava acontecendo isso em presídios particulares. E um presidiário particular, ele custa o dobro do que um presidiário público. Então, a gente precisa entender o quanto vale a pena essas privatizações. Eu também estou achando... Não é o contrário. O presidiário privado custa metade do que custa o presidiário público. Os números aí, que tanto que os governadores querem privatizar. Por isso querem privatizar. Querem privatizar. Tá, é o contrário. O presidiário público no Nordeste custava de 4.400 a 5.200. Até teve uma ação do Ministério Público Federal lá no Amazonas, envolvendo um presídio lá, que cada presidiário custava 7 mil. O Ministério Público Federal achou um absurdo. E entrou em campo na história. E aí, então, isso aconteceu, essas rebeliões em público. Entendi. Gustavo Vitorino, tu recebesse um vídeo que eu mandei para ti hoje à tarde, a explicação da crise, não sei o quê, pois quem mandou foi o Dales Trujillo, que é o nosso amigo, fotógrafo maravilhoso. Ele gostaria que tu assistisse e depois comentasse até aqui no programa, porque ele tem dúvidas. Então, pelo que eu vi, tu não assistisse, deixa para amanhã. Manda. Não, eu já mandei para ti. Eu mandei para ti. Onde, Marcos? Mandei, tá aí no teu coisinha aí. Mas se é vídeo, não dá pra abrir. Às 9h19, eu acho que é mais. Programa não. Se é vídeo, não dá pra abrir, né? 9h19 é muito cedo. Tá bom, então tá. Manda de novo. Tá, manda de novo. Vai, a pessoa quando são da poucos Lelé, aniversariantes. a Lelé da Cuca, Lelé da Cuca, falando em idade, a Lelé da Cuca é brabo. Daqui a pouco vai chamar de Bocumoco. Mas tu é Bocumoco? Bocumoco. Fala, Mário Barcelos. Pois não, o primeiro aniversariante de hoje é o senhor Howard Hawks, que foi um diretor, Howard Hawks. Ele foi um grande produtor americano, diretor de cinema, fez 2 filmes, um pelo menos eu achei fantástico, o Sargento York, de 1941, quando o cinema americano começa a entrar na Segunda Guerra Mundial.
O presidente Roosevelt chama os diretores de cinema, os grandes diretores, Frank Capra e outros como esse Howard Hawks, nós precisamos colocar o cinema a serviço da indústria da guerra, né? Então, produz esse Sargento York com Gary Cooper, que era o grande galã daquela época. E outro filme do Howard Hawks que eu achei fantástico foi Os Homens Preferem as Loiras. Os Homens Preferem as Loiras. Meu com, Pedro. Marilyn Monroe a Jane Russell. Lembra dela? Filme maravilhoso. Gostou do filme? Esse cara não é Howard Hughes, Olha aí, a senhora me surpreende. Não é Howard Hughes, esse cara? Não, Hawks. O Hughes é aquele maluco que não tomava banho. Duas interesseiras que buscavam os homens. Outro produtor... Isso, mas você não viu o filme? Mas mais recato na Mas boca. recada tá aí. Depois era eu. Gente, é o Marley Barcelos que está outro falando. produtor que estaria de aniversário hoje, Ivan Thalberg, que dá o nome a um grande prêmio do cinema americano. É um produtor de origem judaica que criou, que foi um especialista no cinema. A indústria do cinema é fantástica, né? E o grande prêmio que é dado, quase como o valor do próprio Oscar, o prêmio Thalberg, para os grandes diretores, grandes produtores e grandes personagens do cinema americano e mundial. E esse eu vou falar com muito carinho, porque eu tenho diversos discos. Benny Goodman foi um grande arranjador, um grande bandleader da época, né? Ele fez grande sucesso na sua época, em que as bandas cresceram nos Estados Unidos, né? E como o Moonlight Serenade, do Glenn Miller, etc., e outras tantas bandas, e o Benny Goodman criou uma banda que foi grande sucesso e saíam a viajar pelos Estados Unidos, fazendo aqueles bailes, fazendo aquelas reuniões dançantes. Realmente eram grupos maravilhosos. Aqui nós tivemos a Orquestra Tabajara no Brasil, e outras tupiniquins, etc, etc, etc. Bom, outro aniversariante de hoje, esse o Chicão Tofani deve lembrar bem, René Barrientos, que foi presidente, o general presidente da Bolívia, René Barrientos. Botou a Bolívia nos eixos, né? Eu não sei. Que ele entrou com a linha dura, porque a Bolívia ia virar um país comunista aqui na América do Sul. E hoje? Hoje ela ficou no meio termo, virou um socialismo moreno, que nem o Brizola dizia. Isso. Que é muito índio socialista. É verdade, né? Muita coca. Fernando Lugo. Eu tenho medo desse senhor, o bispo? Quando ele abençoava. Quando ele andou por aqui, eu viajei. Diz que ele era íntimo do João de Deus. Dele, onde ele passa, o homem engravidou tudo. Engravidou metade do Paraguai? Metade do Paraguai, engravidar metade do Rio Grande do Sul. E hoje ele é senador, foi deposto lá, fizeram um impeachment lá, empincharam ele, mas ele voltou como senador. Parece até a história do Fernando Collor. Bom, são esses os aniversariantes, como eu disse, são poucos aniversariantes. Aqui no WhatsApp, Carla, que horror isso que você leu sobre essa insana. Não pode ser chamada de professora. Eu tenho 26 anos de magistério. Exijo o respeito dos meus alunos e os trato como gostaria que minha filha fosse tratada, pois os considero como meus filhos. Que coisa horrível isso que relataste. Sheila, de Caxias do Sul, ela é professora municipal. Ainda sobre esse assunto, um absurdo essa professora. Meu filho de 11 anos foi humilhado na frente dos colegas. A professora disse que ele será um homem que gosta de outros homens só porque ele tem o cabelo igual ao do Wesley Safadão, antes de cortar, é claro. Ela disse que ele seria bandido só porque ele, com 10 anos, disse que ainda não tinha decidido o que seria quando adulto. Mas que barbaridade será quando adulto. Sempre ensino respeito aos meus filhos e essa professora destruiu o psicológico dele. É a Helena Morim, amo vocês, bancada linda. Boa noite. A reforma da Previdência vai retirar poder de consumo das pessoas, mas ao mesmo tempo vai ativar a economia? Apelam para o FGTS, que é uma segurança para momentos de desemprego e etc. E na hora da emergência, não concordo com esta contradição, ou melhor, não entendo, diz o Carlos de Santa Maria. Se for para gastar, vai ter o mesmo efeito que teve o saque do PIS, que foi do Temer. Michel Temer. O Temer liberou o PIS. Deu aquele, 3, 4 meses, a economia deu uma respirada, porque injetou dinheiro e... Mas depois todo mundo se endividou mais, ninguém pagou. Algumas pessoas usaram com entrada, enfim. Mas eu só quero reforçar, porque uma coisa é a decisão filosófica, outra é a questão econômica. Na questão econômica, o Vitorino está correto, tem que tirar, porque tu vai tirar de um dinheiro que está aplicado a 3% ao ano e pôr um dinheiro numa aplicação que de repente tu negocia, você consegue até 0,7, 0,8 ao mês, que é mais que o dobro que tu faz. Agora, efetivamente, se tu vais pegar o
o dinheiro e consumi-lo, aí talvez vai te faltar mais adiante. É o comentário que ela fez. Depois não reclama. Mas depois não reclama. Economicamente é uma vantagem extraordinária tu tirar. Lá é a atualização mais 3% ao ano, que dá 0, alguma coisa ao mês. Então tu deixar ali teu dinheiro, ele perde valor. Então se te dão esse dinheiro, tira dali e bota no banco. Agora, se for para consumir, realmente aí corre o risco, né? Sou professora e amo escutar vocês, mas confesso que me dá vontade de ir até aí e pedir que o coleguinha espere a sua vez de falar. Amo vocês, diz a Giliane de Charqueadas. Outro WhatsApp, boa noite, ouvi agora um comentário sobre a Ana. Quero dizer que adoro quando ela se mete, pois é uma das cabeças pensantes da bancada, diz a Vanessa. Que isso, a dona Ana? Mas a dona Ana, a parentada da dona Ana tá funcionando. Tá chovendo, ninguém saiu de casa. Tá chovendo, ninguém saiu de casa hoje. Presta atenção aqui, ó. Não sei se isso é uma ironia ou não, vamos lá. Aos queridos economistas. Tá? Vendo vocês presa no trânsito, e o Chicão tem razão. Eu andando de app aqui e o motorista achando que a passageira é doida. Porque eu tô rindo sozinha ouvindo vocês nos fones do telefone, digitando no outro celular para vocês, prestando atenção no trânsito para ele não errar o caminho e também no que diz o motorista. E mais apreciando também a música anos 80 que está tocando na rádio do carro. Bom, geração e agora vem a melhor. E explicando, agora vem a melhor. E explicando que eu não sou louca. E que estou rindo, não é rindo dele, e nem para ele. KKK, e sim com vocês. Ele, pasmo da pessoa aqui, fazer quase tudo ao mesmo tempo. Mas só nós, seres multitarefas, podemos, né? KKKK. Agora, assistindo confortavelmente em casa e mais tarde, com certeza, de olho no rabicho. Aproveitando para lembrar que na entrevista para Luciana Gimenez, eu chamo o presidente, né? Mas é o filho do presidente, mais uma vez tocou no assunto racismo e homofobia, dizendo não aguentar mais se explicar, sendo que tem um ótimo amigo negro. Não foi quando ele fez a entrevista com ela, assim, eu que estou inventando moda. Muitos beijos, amada bancada, Adriana. Como é o nome dela, dona? Adriana, que linda. Adriana Brandão. Que bacana. Um negócio aqui em Porto Alegre, que aconteceu essa semana, um rapaz... acho que é do Rio de Janeiro ou de São Paulo, um ator negro que pegou um aplicativo e o motorista disse para ele, não senta atrás de mim, senão eu vou te encher de bala. Que é isso? Repercussão no Globo hoje. Que isso, gente? Pô, o rapaz... Eu não sei o que o rapaz fez, ele desceu do carro... Desceu, ele e o colega desceram. Mas, sabe... espero que tenha registrado na delegacia, com placa de carro. Fora da casinha, como é que... O Uber já se manifestou, tudo. Mário. Esse ator é um ator negro, ele usa o cabelo assim, meio rastafari, coisa e tal. Sim. É humorista. Ele disse, olha, eu entrei, sentei, o meu colega entrou, sentou na frente, eu sentei atrás... E o motorista virou para ele e disse, não senta atrás de mim. Questão de segurança. Senão, é questão de segurança, senão eu posso te encher de bala. Que é isso? Não, para aí, as pessoas estão ficando loucas. Dona Magda, eu estava vendo... Do que, Marçal? Yuri Marçal, o nome do ator. Yuri Marçal. É um ator. Nós temos uma enciclopédia que por trás das câmeras e não dá para ser por trás das câmeras porque ele é muito grande, ele fica atrás da tapadeira e aí de vez em quando ele é o nosso Google, nós temos o nosso próprio Google. Muito bem, doutor. Quando a coisa aperta, a gente, Marcelo, doutor Google, a coisa está apertando aqui. Dona Magda, só para falar rapidamente do parlamento, já que nós falamos. Como o seu Mário está falante hoje, né? Graças a Deus, eu acho que falar do parlamento sueco. Falante e vermelho. Sueco. Parou? A gravata do ministro da Educação era vermelha, você não viu? Bonito, colorado, ele deve ser colorado. Hoje. Vamos lá. Eu não sei porquê. Deve ser a sua presença. Deixa a criatura fazer o comentário. Parlamento sueco. Os deputados suecos não têm assessores. Não tem. Eles moram em kitnets pagas pelo governo. E até o próprio cafezinho que eles tomam é por conta deles. E eles vão com o carro deles, não falam. Sim. Mas os ministros de Israel vão com os próprios carros trabalhar. E aqui essa rodovia aqui. Aqui tem avião.
O avião da FAB já tinha à disposição. Magno Barcelos, já que tu estás com a palavra, eu quero te dizer que o nosso telespectador Gilmar Haddad da Silveira escreveu um e-mail dizendo: boa noite, bancada intelectual. Não era comigo que ele estava falando, em todo caso. Falaram ontem no médium criminoso João de Deus. Ele não é João de Deus, ele é o João do Diabo, diz o seu Carlos Haddad, Gilmar Haddad, que tá um pote até aqui de mágoa comigo porque eu não leio mais os e-mails dele. Passa, às vezes passa. Passou o nosso horário também, voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos bons sonhos e voltaremos. Fique ligado.